A Covid foi uma farsa? Não foi uma farsa? Foi tudo inventado e fabricado porque foi inventado e fabricado? Essas perguntas acredito que todos levaremos para o túmulo tentando entender o que realmente ocorreu. Como os governos conseguiram manter tantos de nós confinados por tantos anos e impor vacinas em nossos corpos sobre as quais literalmente não sabíamos nada. Eu sei como a maioria dos nossos seguidores se sente sobre tudo o que aconteceu com a Covid-19 e concordo com vocês. Mas eu estou sempre em busca de entender o que realmente aconteceu de verdade e é por isso. Quando eu abri o X e encontrei esse relatório insano da Tulsi Gabbard, eu fiquei pasma. Porque, como ela escreve, no meu último dia como diretora de inteligência nacional, divulgo comunicações e documentos inéditos que mostram como o Dr. Fauci destinou milhões de dólares dos contribuintes para pesquisas de ganho de função no laboratório de Wuhan, atuando com elementos politizados. Acho que esse vídeo pode acabar sendo o mais perto que chegaremos de entender o que realmente aconteceu. Eu, sinceramente, gostaria de saber, assim como sei que você provavelmente também quer. Antes da pandemia de Covid, o Dr. Fauci, como chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, destinou milhões de dólares dos contribuintes americanos para financiar pesquisas perigosas de ganho de função em coronavírus de morcego no Instituto de Virologia de Wuhan. O quê? Bem-vinda ao Pushback! Sou Meira K, sua apresentadora, e estamos reagindo contra pessoas como o Dr. Fauci. Então, se inscreva no canal, curta esse vídeo ou ative o sininho de notificações para ficar por dentro da próxima loucura que está acontecendo no nosso mundo enquanto tentamos entender tudo isso juntas. Seja bem-vinda. Agora você faz parte do nosso movimento e estamos felizes por ter você aqui. Esse vídeo vai ficar realmente pesado, não vai? Um trabalho que agora é amplamente visto como a fonte do vazamento acidental de laboratório que desencadeou a pandemia. Agora, em apoio ao mandato de máxima transparência do presidente Trump, hoje, no meu último dia como diretora de inteligência nacional, estou divulgando comunicações e documentos nunca antes vistos que expõem exatamente como Fauci trabalhou com a liderança de carreira politizada na comunidade de inteligência. Para suprimir a verdade sobre suas ações, o vazamento do vírus no laboratório, suas origens e seu papel em direcionar o financiamento para essa pesquisa perigosa que causou danos imensuráveis e inúmeras vidas perdidas. Ok, antes de entrarmos a fundo no que isso realmente significa, o que acho realmente intrigante é que, você sabe, é sempre a esquerda que fala sobre essas teorias da conspiração de como o governo realmente controla tudo, etc. Mas foi a esquerda que simplesmente adorou a Covid e continuou insistindo nisso. E é algo para mantermos em mente. Foram eles que realmente caíram nessa. Se o que ela diz é verdade, e esse cara estava por trás de tudo com conhecimento do governo, então não é teoria da conspiração. Isso é a verdade do que aconteceu. E é completamente insano. Agora, esses documentos expõem o papel direto de Fauci em influenciar e manipular as avaliações da IC sobre a Covid-19 e como Fauci mentiu para o Congresso em 2024, quando, sob juramento, ele negou saber ou ter participado de discussões com oficiais de inteligência sobre pesquisas com vírus. Posso dizer uma coisa e vou dizer isso uma vez e 1 milhão de vezes. Se alguém mente uma vez, isso significa que essa pessoa não é confiável. E se essa pessoa está disposta a mentir diante do Congresso, isso significa que você não pode confiar em nada do que ela diz. Eu não entendo porque isso não é uma informação simples que a maioria das pessoas conhece. Uma mentira anula 1000 verdades e faz de você alguém que pode estar sempre mentindo. Também recebemos depoimentos de vários denunciantes da comunidade de inteligência que relataram retaliação por desafiar a manipulação de informações pela comunidade de inteligência sobre as origens do vírus. Eu não gosto disso. Não gosto quando alguém tenta expor informações e é desafiado por pessoas mais poderosas. Isso não deveria acontecer, se já não for óbvio para todos. Mais uma vez, revelando um padrão claro de suprimir a dissidência, silenciar críticos e enterrar a verdade. Os laços do Dr. Fauci com a inteligência permitiram que ele assumisse 3 funções essenciais que o blindam de escrutínio. Primeiro, o Dr. Fauci financiou pesquisas perigosas de ganho de função com coronavírus, ligadas à grande indústria farmacêutica e à busca por vacinas universais que valem trilhões de dólares. Em segundo lugar, o Dr. Fauci foi o conselheiro nos bastidores, que, junto com os chamados especialistas escolhidos a dedo por ele, pressionou a comunidade de inteligência
a apoiar a ideia de uma origem natural em animais, para ocultar sua pesquisa perigosa de ganho de função que ele financiou com dinheiro público. Tudo isso em uma tentativa deliberada de encobrir a verdade e desviar a culpa e a atenção das próprias ações de Fauci. Então você está me dizendo que esse homem tem esse laboratório, financia ele e é o responsável por criar esse tipo de vírus? Então ele cria e divulga a narrativa de que foi só um erro causado por animais. Ele já foi preso? O Fauci já foi preso, o Fauci está na prisão. Não, ele não está na prisão. Ele não está na prisão. Ele não está na prisão. Em terceiro lugar, o Dr. Fauci se tornou o principal comentarista da pandemia no país e ele divulgou mentiras, desinformação e censura publicamente, usando todas as plataformas disponíveis. Agora, de acordo com centenas de e-mails analisados, que estão incluídos neste relatório, a comunidade de inteligência quase sempre incorporava as recomendações do Fauci. Ele promoveu um artigo fraudulento, cuja publicação ele ajudou a impulsionar como informação legítima para a consideração da comunidade de inteligência. Eu não sei se você está realmente irritada, mas o que estou percebendo agora, enquanto assisto a isso, e talvez eu esteja atrasada nessa história, é que passei 2 anos presa, tive complicações médicas que podem durar o resto da minha vida. Por causa daquela coisa ridícula, fui forçada a injetar algo no meu corpo porque um homem cometeu um erro e, ao invés de admitir, tentou encobrir. É isso que todo mundo está tentando me dizer? Que escolas, crianças, socialização, ruína financeira, tudo o que aconteceu por causa da Covid foi porque um homem cometeu um erro e, ao invés de ter coragem de admitir, ele só tentou fingir que nada aconteceu. É isso que eu estou entendendo? É isso mesmo? Se for isso que entendemos, essa garota vai ficar muito brava. A analista sênior elogiou o Dr. Fauci não como um formulador de políticas, mas como o que chamaram de um guia imparcial para os verdadeiros especialistas em coronavírus, enquanto deliberadamente ignoravam especialistas que poderiam discordar das narrativas de Fauci. Agora, Fauci não parou por aí. Ele mentiu descaradamente para o Congresso, sob juramento durante seu depoimento de 2024 ao Subcomitê Seleto da Câmara sobre a pandemia de coronavírus, negando que tenha falado com qualquer agência de inteligência sobre a Covid. A correspondência que divulgo hoje contradiz diretamente o depoimento juramentado dele. Agora, recebemos declarações de vários denunciantes revelando que os analistas de inteligência que ousaram desafiar as conclusões do Dr. Fauci sobre a origem da Covid enfrentaram ameaças de retaliação, marginalização e muitos sofreram retrocessos em suas carreiras. Um ser humano vil comete um erro repugnante, o que até seria aceitável. Se admitisse o erro, talvez fosse perdoado ou passasse um tempo na prisão. E, em vez disso, ao invés de lidar com isso como um homem deveria, ele faz com que o mundo inteiro sofra as consequências disso. Muitos perderam empregos ou tiveram carreiras afetadas por tentarem alertar sobre problemas aqui. Por exemplo, uma contratada foi demitida poucos dias depois de se apresentar ao ODNI como denunciante. Outro exemplo, aqueles que defendiam a hipótese do vazamento de laboratório ou expressavam opiniões divergentes eram lembrados por seus gerentes de que a liderança decidiria quais analistas seriam promovidos e quais não seriam. A mensagem era clara: entre na linha ou sofra as consequências. Líderes seniores tentaram prejudicar as denunciantes ao retirar o anonimato exigido no processo, enquanto apresentavam suas denúncias. Além disso, exigiam a presença de gerentes ou advogados nas reuniões do ODNI, onde as denunciantes depunham, criando um ambiente claramente intimidador. A pandemia de Covid trouxe grandes dificuldades e sofrimento para milhões de americanos e incontáveis pessoas no mundo todo. Após anos de mentiras, censura e encobrimentos, o povo americano merece transparência, verdade e responsabilidade. As táticas usadas para ocultar a verdade vêm do Manual do Estado Profundo. Líderes politizados e interesseiros como o Dr. Fauci encobriram seus próprios erros e abusos de poder, manipularam informações, mentiram ao Congresso e minaram um presidente devidamente eleito
ao restringir seu acesso aos fatos vitais de que ele precisava para manter o país seguro. Chegou a hora de saber a verdade. Bem, se vai embora, Tussi, ao menos saia com estilo. Nossa, isso é simplesmente nojento. Veja, sempre digo aqui, não é só ter inimigos, mas ter pessoas no governo que realmente se importam com seu povo. Sem as pessoas certas no governo não adianta nada. Não importa o quão incompetentes sejam seus inimigos malignos, o seu próprio governo será a força destrutiva que vai te destruir. E quando você tem pessoas assim, capazes de manipular a destruição nesse nível, você só precisa se perguntar: como evitar que isso aconteça novamente? Obrigada pela sua atenção a este assunto.